E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre nutrição e funções vegetativas nos seres vivos. Última aula falamos sobre a nutrição nas plantas e nas algas. Hoje vamos trabalhar a nutrição nos animais. Os seres vivos, incapazes de produzir o próprio alimento, como os herbívoros, aqueles que se alimentam apenas de vegetais, os carnívoros, aqueles que se alimentam apenas de carne, e os onívoros, que têm aquela dieta, com carne e com vegetais, eles precisam buscar, tá, das mais diferentes formas, e para isso eles contam com estruturas e estratégias, tá, que permitem eles ser bem-sucedidos na busca de alimento. Eles necessitam ir na natureza e pegar os alimentos para a sua dieta. Eles não conseguem fazer fotossíntese, por exemplo, eles não conseguem fazer quimiossíntese, tá bom? E aí eles necessitam pegar os seus alimentos lá na natureza. Eles são os heterotróficos, não são mais autotróficos. Então, quando a gente começa a estudar a nutrição nos animais, já é um aspecto um pouco diferente. A gente tem que ver como é que é o aspecto da captura e ingestão desse alimento, tá bom? Ah, professor, ele vai pegar lá com as garras dele e vai comer, mas nem sempre é assim, tá bom? A nutrição ela envolve 4 etapas principais, tá? A nutrição ela envolve a captura e a ingestão do alimento, que a gente vai estudar agora. Depois vem a digestão, a absorção dos nutrientes e a gestão do material, tá? Que não foi aproveitado, que é aquela eliminação, tá certo? Então, muita atenção. Nessas duas primeiras partes, a gente vai estudar captura e ingestão do alimento. Na imagem A aqui, eu tenho uma esponja, tá? Na imagem B, eu tenho aqui uma solitária, que é um verme, né? A esponja é um porífero, aquele animalzinho mais simples que a gente tem. A gente pegou aqui e deu um zoom nele, né? Ó, tá? E aí a gente vai estudar aqui como é que esses animais eles capturam alimento, como é que eles se alimentam e tudo mais. Então vamos lá. Animais eles apresentam grande variedade de estruturas especializadas na captura e ingestão de alimentos. Nem todo animal vai ter boca, nem todo animal vai ter um braço, nem todo animal vai ter uma perna para poder se locomover. E aí eles necessitam de estratégias, é muito legal, porque eles necessitam de estratégias para poder capturar alimento e fazer ingestão. Tá? Então, diretamente relacionadas com o hábito alimentar de cada animal. Cada animal se alimenta de uma forma, que varia desde a ingestão de pequenas porções, sementes, folhas, grãos, frutos, insetos, até grandes bocados e presas inteiras, como peixes, aves, zebras, antílopes. Por exemplo, um leão ele come um antílope, ele come uma zebra. Tá? Um leopardo ele come um animal de grande porte, em grande quantidade. Já um macaco, por exemplo, ele só come pequenos insetos, sementes, frutos, tá bom? Então, depende aí do tipo de animal. Então, embora possa parecer estranho, nem todo animal ele tem boca, tá? Nem todo animal vai ter boca ou dente ali para poder ajudar na mastigação. Então, ou seja, uma abertura para a entrada do alimento, certo? Nem sempre o animal vai ter boca, galera. Então, a gente vai ter que estudar quais são essas estruturas que eles utilizam. E aí a gente vai ver, como é que essas estruturas deles, como eu dei o exemplo aqui da esponja, Nas esponjas, por exemplo, a água em partículas nutritivas, com partículas nutritivas, entram pelos poros e células especiais, os coanócitos. A gente tem aqui a estrutura interna de uma esponja. Você vê que ela não tem estômago, que ela não tem tubo digestório nem nada. Ela tem aqui o ósculo, aí tu tem os poros, que são essas entradazinhas aqui, galera, ó. Tu tem aqui os poros, ó, onde a água entra. A água do mar, ela carrega alguns nutrientes. Aí a esponja, ela absorve essa água, ela entra aqui dentro, fica aqui no átrio, ó. Aí essas células especiais, os coanócitos, elas pegam o necessário de nutrientes, absorve, e aí eu tenho um excesso de água saindo pelo ósculo, Então tem uma saída aqui. Então é assim que a esponja ela acaba absorvendo os nutrientes. Não é que ela tem uma boca, que ela tem um braço para agarrar um pedaço de peixe ou alguma coisa do tipo, não. Ela não se alimenta dessa forma, ela se alimenta dos nutrientes que tem na água. Então ela fica paradinha, como ela é um ser vivo séssil, Então ela fica fixa dentro aí do substrato e aí apenas vai pegando os alimentos, certo? Alguns vermes, que parasitam o intestino de outros animais, absorvem alimento já diretamente na superfície do corpo. Aqui eu tenho um verme, uma solitária enorme, ela fica dentro do intestino de um animal,
tá? E aí o animal se alimenta, por exemplo, fica lá os nutrientes dentro do organismo dele, e aí a verme ela não tem boca, né? Então ela fica aqui, ó, ela absorve o alimento pela pele dela, né? Ela acaba pegando esses nutrientes e absorvendo diretamente na superfície do corpo, né? Que em toda a superfície do corpo dela, ela vai absorvendo esses nutrientes, tá bom? Então, ao longo da evolução biológica, né, o aumento da eficiência da captura do alimento foi definitivo para os animais. A evolução foi acontecendo, outros animais foram surgindo, e aí já foi aparecendo boca, braço, né, gente? E aí a gente teve aí uma exploração melhor do ambiente em que eles vivem, né? A gente já tem animal que corre atrás do alimento, animal que sobe em árvores. Então, a gente tem animais mais complexos, esses aqui são mais simples, e a forma de captura de alimento deles é mais rudimentar. Então, né, a gente tem animais, ó, por exemplo, aí como esse mosquito, né? A gente tem o aparelho bucal dos mosquitos está configurado para perfurar o corpo do hospedeiro. Então aqui tu já tem aqui um aparelho para perfurar, gente. E dele retira o sangue, né? A gente leva aquela picada do mosquito, porque dentro aqui ele já tem um aparelho já mais complexo, né? E aí ele fura e retira o sangue. Isso também ocorre nos purgões que usam as peças bucais para retirar a seiva das plantas. Eles mordem, né? Tem um aparelho bucal bem desenvolvido, tá bom? A gente tem aqui na imagem B, por exemplo, a borboleta. Contam com uma longa tromba, galera. Ó, essa aqui que a gente está vendo, enrolada, que é distendida quando sugam o néctar das flores. Ela coloca aqui dentro toda essa limbona dela aqui e vai sugando o néctar. A gente tem aqui mais um outro animal, né, que a abelhas apresentam uma espécie de língua que favorece a coleta do néctar. Olha só a língua dela aqui, que bonitinha. A gente tem aqui ainda o gafanhoto, tem fortes mandíbulas que cortam e trituram alimentos. Olha que legal, né? Às vezes a gente passa despercebido pela alimentação desses animais. Ele não tem dente nem nada não, galera. Ele tem garras, né? Mandíbulas bem poderosas que destroem uma folha rapidamente. Então, com a evolução dos animais, a gente teve aí aparelho bucal, né? Que foi se desenvolvendo. Por exemplo, aqui, ó, que imagem legal, né? No cavalo. Eles são herbívoros, eles se alimentam de vegetais, folhas. Os dentes incisivos, né, e molares são bem desenvolvidos. Os dentes da frente, os dentes daqui de trás, eles servem para cortar, né, e para poder amassar o alimento, tá bom? A gente tem aqui outra imagem, olha só. O tigre, que são animais carnívoros, ele já tem dentes caninos, né? São muito mais avantajadas. Essas presas aqui são mais avantajadas porque elas servem para rasgar a carne, né, das suas presas. Então, não é à toa que ela tem essas garras muito grandes, né, no aparelho bucal. Não é à toa que o cavalo, por exemplo, ele vai ter um dente aqui incisivo da frente mais desenvolvido porque ele usa mais, né, pessoal? E ele acaba também tendo os molares por conta da mastigação, tá bom? Mas não é a ideia de que ele come um alimento mais mole e que o dente vai ficar grande. Não, não é essa a ideia, tá? A ideia é que eles utilizam aqui um aparelho bucal mais desenvolvido, né, para suas práticas. Eles já nascem com isso, tá bom? Então a gente tem aí também outros processos conhecidos como a digestão e a absorção de nutrientes, tá? Existe aí a digestão. Primeiramente você captura o alimento, você ingere o alimento, tá bom? Como a gente estudou aqui, ó, o alimento vai para dentro do teu corpo e aí tu tem que fazer a digestão. Após a ingestão, né, que é a captura do alimento, você colocar ele, mastigar, ocorre a digestão do alimento, que consiste na quebra química de substâncias cada vez mais simples que possam ser absorvidas. Então, o que é a digestão? A digestão é você pega o alimento, você mastiga, por exemplo, né, uma maçã, quando ela vai para o interior do teu corpo, ela vai sofrer uma quebra química, né, no teu estômago. Tem todo o ambiente para que aquela maçã que o teu corpo possa absorver o açúcar dela, né? Dentro de uma refeição você possa absorver o máximo de nutrientes possíveis, tá bom? Isso é digestão, é você tirar os nutrientes, a quebra química do alimento se transformando em nutrientes. Então, alguns nutrientes essenciais para o organismo, como a água, os sais minerais, as vitaminas, não precisam ser processados ou transformados antes de serem absorvidos pelas células, tá? Outros, como carboidratos, proteínas, lipídios, que são as gorduras, tá? Os açúcares, eles precisam ser digeridos. Por quê? As moléculas que as consistem são muito grandes, tá bom? Já a vitamina,
tá? Alguns sais minerais e água não, já vai diretamente. Aí nos animais a gente tem aqui algumas peculiaridades, né? A gente tem aqui a anêmona, por exemplo, né? A boca da anêmona é rodeada por tentáculos dotados de células que paralisam, né? E capturam as presas aqui em cima, galera, ó, tá? E aí a gente tem, em geral, pequenos peixes, né? Que ela se alimenta, o animal chega aqui, ela paralisa o animal e acaba absorvendo e depois as conduzem até a boca. A gente já tem aqui a anêmona que tem a boca, né, galera? A gente tem aqui a cavidade digestória e aí não é tão legal, não é tão complexo e nem tão avançada a digestão desse tipo de animal, tá? Que só tem boca, mas ele não tem canal de saída. Então, ele se alimenta, por exemplo, o peixinho chega aqui, se alimenta, entra aqui na cavidade digestória, ele absorve os nutrientes e aí depois elimina pela própria boca, tá? Não tem um canal de saída. Então, a gente chama isso daí de sistema digestório incompleto, né? Quando ele apresenta apenas um orifício, né? Para a entrada do alimento, não tem um orifício de saída, tá? A gente já tem aqui, por exemplo, ó, a minhoca, ela tem boca e tem ânus, né? O alimento vai entrar aqui dentro do corpo dela, vai sofrer a digestão e vai sair pelo ânus. Então já tem um sistema digestório completo, tá bom? Então a gente tem aí, ó, a passagem do tubo digestório, né? Nesses dois tipos de animais. A gente tem ainda a digestão nos animais, né? Dos mamíferos herbívoros, que são aqueles animais de grande porte que se alimentam apenas de vegetais. A gente costuma chamar esses animais de ruminantes, né? Existem dois ciclos de mastigação que caracterizam os ruminantes, né? Animal, por exemplo, a ovelha, né? O bode, o gado, eles são mamíferos ruminantes, tá bom, gente? Porque eles têm dois ciclos de mastigação. Então ele tem aí, ó, esse ciclo aqui, né, do passo 1 até o passo 6, ele te mostra como é que acontece a digestão. Primeiramente, ele engole praticamente sem mastigar, ele apenas arranca. Depois, passagem do alimento pelo rumen, que é um compartimento que tem aqui dentro do intestino do animal, e depois pelo retículo. Depois que chega aqui no rumen, ele volta, tá? Ó, ele volta novamente, é como se ele estivesse vomitando, né? O alimento volta e aí retorno do alimento à boca para uma nova mastigação. Por isso que eles têm dois ciclos de mastigação. Isso é bem interessante. Depois passa para o passo 4, né? O alimento é engolido novamente, é novamente engolido. O alimento passa pelo retículo e vai para o omaso, né? O omaso, onde a boca, onde boa parte da água é assimilada, né? Aqui no omaso a água ela é absorvida, tá bom? E aí passa para o passo 5, o alimento segue para o abomaso, onde ocorre a digestão química. Primeiramente tu tira a água, depois o que sobra ele passa para outro compartimento e gera a digestão química, né? Que é você quebrar o alimento e absorver os nutrientes. O passo 6, né, o bolo alimentar segue para o intestino, onde ocorrerá a absorção dos nutrientes e a excreção, o resto é jogado fora. Então a gente tem aí uma complexa digestão nos mamíferos herbívoros, né, que são chamados de ruminantes. Eles absorvem muito bem os nutrientes que eles absorvem aqui dos vegetais que eles acabam se alimentando, tá? Por isso que eles têm uma mastigação bem lenta, tá bom? Porque eles fazem uma dupla mastigação. Por isso que também é importante a gente ter uma mastigação lenta, justamente para que a gente possa absorver o máximo de nutrientes possíveis dentro da nossa alimentação. Tá? Então é muito legal. Espero que vocês tenham entendido também a parte da digestão, completa e incompleta, né? Se eu tenho apenas um orifício de entrada, né, e aonde o alimento vai sair, eu tenho uma digestão incompleta. E aí quando eu tenho apenas uma entrada e uma saída para o alimento, aí eu já tenho uma digestão completa. Por exemplo, a gente ser humano, né, os seres humanos, mamíferos, seres humanos, a gente tem digestão completa, né? A gente tem a boca e tem um ânus para poder eliminar aquilo que o nosso corpo não aproveitou, tá bom? Então, próxima aula a gente continua, vou dar uma pausa por aqui para que não fique muito extenso. Anota, tá? Os nossos principais termos, né? Os nossos principais temas que eu falei dentro do que a gente acabou de estudar aqui. Então, até a próxima aula que a gente vai continuar sobre a nutrição nos animais.